Boa tarde a todos e todas. Sou o Berna Magalhães, acho que todo mundo me conhece. Eu estou me sentindo realmente no meu aniversário. É o aniversário da empresa, mas eu sinto assim como, sabe aquela hora de discurso? E aí eu estou aqui para discursar, falar um pouquinho dessa experiência acumulada e acho que desse tema que eu percebo que é um tema muito falado hoje e talvez quem não tem afinidade com ele no seu dia a dia de trabalho tem curiosidade, até porque nós estamos em vias de uma COP no ano de 2025, então essa palavra bioeconomia acho que está fervilhando na cabeça de muita gente. Então, nesse momento em que a gente comemora hoje nossos 17 anos, que a gente lança o nosso novo site, que tem um vídeo case que está sendo exibido aqui, mas o site libra.ag já está online também, vocês podem acessar. E aí trouxe a calhar esse tema, um futuro para a bioeconomia na Amazônia, com uma humilde contribuição nossa, nosso olhar, como é que a gente entende nesse contexto em que a gente participa e vivencia um pouco dessa bioeconomia dentro do nosso trabalho. E aí eu posso falar por que nós somos aptos a falar por esse tema, né? Então, a gente acumulou aí ao longo desses 17 anos muitos resultados com projetos que envolvem a nossa sociobioeconomia, que envolve tudo que a gente tem aqui como premissa, como realidade, como vivência na nossa região. E a gente tem algumas legitimações também, como participar do plano de bioeconomia do Estado. A gente teve a possibilidade de participar como ente privado, debatendo e trocando ideias a respeito da nossa visão de mercado, como é que a gente entende esse processo. A gente está no mapeamento Caminhos pela Amazônia, do Parceiros pela Amazônia, que é o PPA, que é uma instituição que também carrega muito dessa articulação com políticas internacionais e tudo sobre a Amazônia. E nós fomos selecionados por 3 ciclos pelo programa Design Export, que é um programa da Apex, que capacita escritórios de design brasileiros para promover o design para o mercado internacional. Então, a gente tem toda essa legitimação para conseguir trabalhar também com as marcas brasileiras e especialmente amazônicas para o mercado internacional. Bom, dando início aqui ao tema, bioeconomia. Quem está mais afeito a esse tema deve ter escutado muito esse termo, essa frase, e falar que a bioeconomia é um conceito em disputa. Então, não, porque é um conceito em disputa, porque é um termo que surgiu em 2020, 2021, mais ou menos ali, meio que ainda no meio da pandemia, e a gente teve acesso a essa palavrinha aí, bioeconomia, e ela veio como uma avalanche em todas as plataformas, mídias e etc., revistas, e no debate das grandes empresas e dos grandes eventos. E eu queria falar que, na minha opinião, a partir de tudo que a gente acessou, tudo que a gente conversou, ela não é um conceito em disputa, é um conceito hegemônico. Porque, na realidade, já existiu, durante muito tempo, outros conceitos que foram desarticulados, os antigos conceitos foram desarticulados e as novas ideias, os novos conceitos foram oprimidos por esse termo bioeconomia, porque você sempre falou sobre o tripé da sustentabilidade, sobre a sociobiodiversidade, sobre o desenvolvimento sustentável, sobre a economia verde e, mais recentemente, capitalismo consciente. Então, são temas que estiveram em pauta de vários grupos organizados durante muito tempo, que agora, vamos dizer, magicamente, por conta de um oportunismo também do momento, virou um conceito que veio de cima para baixo, que veio tentar atuar como um guarda-chuva para tudo. Então, o termo bioeconomia, ele meio que tentou encampar todos esses outros termos e, na verdade, incluiu outras coisas, né, como a pecuária, a agroindústria, a mineração, crédito de carbono, monocultura, que eventualmente não estavam contemplados nesse outro debate. E a gente tem aí uma forma, né, uma etiqueta nesse guarda-chuva, que são as políticas, que é manter o controle das leis ao meu alcance. Então, dentro desse contexto, dentro desse debate, se a gente coloca tudo no mesmo balaio, a gente não pode, eu não estou aqui, não vou entrar no juízo dessas atividades, não vou entrar no juízo desses temas. Só que o meu debate aqui, minha defesa é a gente tentar não colocar tudo no mesmo balaio, no mesmo guarda-chuva, para que a gente consiga efetivamente entender onde está compartimentado cada debate, onde está cada plataforma e onde está cada necessidade, considerando que a gente precisa de articulação e precisa de políticas públicas, sim. Então, o que eu e muitas pessoas enxergaram a partir desse debate é que o termo sociobioeconomia ele seria mais interessante, considerando efetivamente o que essas outras frentes que sempre defenderam esse movimento, que aí entra aqui os povos e comunidades tradicionais indígenas e quilombolas,
agroecologia, agricultura familiar, o cooperativismo e associativismo, que sempre trabalharam de forma rural, sempre trabalharam no campo, sempre defenderam uma cultura tradicional, sempre defenderam tudo que a gente tem de riquezas que atravessaram décadas e gerações para chegar hoje aqui e estampar as capas das revistas, enfim, das publicações que falam sobre a nossa cultura, que falam sobre a nossa economia. Então a gente precisa valorizar isso não como uma cota, mas efetivamente com o protagonismo que eles merecem. Então, o que a gente precisa com essa socioeconomia e pensando nesse espectro de quem está efetivamente embaixo desse guarda-chuva, é pensar em como a gente pode reconhecer o valor da interferência humana, pensando no sócio como um termo importantíssimo quando se fala de bioeconomia, e pensar em como a gente consegue delimitar a importância da cultura nesse contexto também. Então, se a gente fala só de bioeconomia e a gente considera tudo como um grande insumo, como se fosse um grande almoxarife, que tudo pudesse ser pego ali à medida que fosse conveniente, a gente desconsidera que existe sim um trabalho cultural e uma cultura ancestral que precisa ser salvaguardada e precisa ser também efetivada como economia. A economia não está só no ingrediente, não está só no insumo, não está só no fruto. Ela está também no processo, está no saber fazer, está na forma de fazer, está no ritual que considera também esse consumo dos produtos. E aí sim a gente consegue talvez ter uma etiqueta nesse guarda-chuva que a gente considere incentivos e isenções fiscais, que isso aqui é um sonho, né, uma projeção que eu estou colocando para vocês, para efetivamente quem faz essa defesa, quem trabalha isso de uma maneira eficiente de fato. E aí, considerando a socioeconomia dentro desses participantes que eu citei aqui, a gente precisa pensar que não só considerá-los, não só envolvê-los ou colocá-los no guarda-chuva, mas a gente entender também que precisa, para esse contexto, investimento em ciência e pesquisa, tecnologia, infraestrutura de beneficiamento, porque efetivamente, se a gente for na base da cadeia, existe uma tecnologia que precisa ser considerada na hora de pensar, né, nos próximos passos, e não somente pensar em demandas de fora, mas pensar em demandas de dentro. Incrementos tecnológicos também dentro do que mantém o que se entende como tradição, do que mantém o que se entende como cultura. Políticas públicas eficientes, investimentos, aí pode ser investimentos de todas as esferas e etc. Então a gente tem aqui, entendendo essa socioeconomia como fundamental, a gente consegue talvez ter um debate mais amplo e mais eficiente em torno de realmente quem pode e quem precisa ser beneficiado com isso. E onde é que a Libra entra nisso, né? Estou aqui falando, debatendo sobre o que eu acredito, sobre o que trouxe toda essa reflexão, e eu posso dizer sobre a nossa atuação que a gente trabalha com construção de imagem. Então a gente vai desde o design, que é onde é materializado efetivamente, como cores, formas, enfim, técnicas, expressão artística, identidade, até o marketing, que é onde você enxerga o mercado, como você posiciona, onde você tem possibilidade de ser mais competitivo, quais são as praças ali que são mais aderentes, ou quais os nichos que são mais interessantes para o seu mercado, até chegar ao branding, ou ele pode ser tanto esse caminho quanto o caminho inverso, quando a gente faz um conhecimento mais essencial do que são meus atributos, minhas abordagens, meus valores e o que eu acredito. E aí, especificamente, esse termo branding, ele foi um termo assim que durante muitos anos eu almejava, né? Eu falava, caramba, eu quero me tornar um profissional de branding. Eu trabalhava com identidade visual, criação de identidade visual, só que eu comecei a acessar literaturas, que é uma ciência relativamente recente, de 25, 30 anos atrás, diferente do marketing, que já tem seus 70 anos. Então, o branding é uma ciência recente, e os principais caras aí sumidades do branding são esses caras aí, o David Acker, o Kevin Lane Keller e o Jean-Noel Kapferer. E aí, o que tem em comum esses três caras? Eles são homens, eles são brancos e eles são gringos. 2 americanos e um francês. Então, eu, apesar de homem, mas como amazônida e como sócio de 2 mulheres e como entendedor, vamos dizer, do nosso contexto, também enquanto latino-americano, entendendo todo o colonialismo, como ele se propõe, como ele se disfarça eventualmente de formas sedutoras, eu comecei a dizer, não, cara, não era isso que eu imaginava, assim. Eu acho que essas ciências, essas teorias, esses conceitos, eles não me cabem, talvez. E eu comecei a perceber que, de fato, o branding é uma ciência idealizada
para a organização e gestão de grandes marcas e grandes negócios. Então, é um instrumento de poder, de fato. É quando a gente começa a entender que é uma planificação de uma teia corporativa que, de fato, essas grandes corporações vão buscar para se manter na dianteira, conseguir, talvez, monopolizar mercados, enfim. Aí, então, quer dizer que esse papo todo de brand não serve para nada mais, tudo que tu aprendeu, tudo que tu acumulou, tudo que tu vende, não serve mais de nada. Na verdade, acho que é uma compreensão de que tudo é um processo de venda, né? Tudo é um processo de... Quando a gente fala todos esses conceitos e essa ciência que foi construída para essas grandes marcas, é para elas terem avanços mercadológicos, elas se posicionarem melhor em mercados e terem melhor engajamento tanto internamente quanto externamente. Então, isso tudo diz respeito à venda, e vender se tornou uma atividade complexa, que eu sempre falo que o complexo é diferente de difícil. O complexo ele é uma rede, mas as dificuldades elas estão de acordo com a nossa ausência de, talvez, elementos, recursos. E para poder ter performance nessa complexidade, a gente precisa construir, de fato, uma marca relevante, precisa que os nossos produtos sejam consistentes e precisa de resultados que sejam lucrativos ou efetivos, dependendo de qual é a métrica que você vai utilizar. E aí, para poder mapear isso tudo, essa é uma das ferramentas que a gente utiliza, que a gente chama de performance de marca em 3 eixos, em que o sentido das marcas, não o brand, né? Agora o sentido das marcas, ele reside na união da consistência, relevância e efetividade ou lucratividade para você construir efetivamente o que você busca. Então, hoje, nós nos posicionamos muito menos como branding ou como uma empresa de branding, mas uma empresa que promove marcas com sentido, entendendo que o sentido no nosso contexto amazônico, da nossa região, ele reside em tudo que eu falei ali de culturas tradicionais, respeitar os processos, o tempo da natureza, o nosso clima, o nosso território, os saberes ancestrais, a coletividade. Então, tudo isso está inserido no sentido das marcas que nascem na Amazônia. Então, a gente não pode somente pensar em efeito Disney, pensar em Nike e Apple, essas marcas aí que querem, tipo, qualquer conceito de brand está sempre associado a essas grandes potências que tem ali, são transnacionais. Então, como é que a gente pode pensar de fato o que faz sentido para as nossas marcas nesse contexto em que a gente tem efetivamente origem, a gente tem essência, né? Não são só essas grandes marcas, não é só a Disney que encanta, né? A gente também tem nossos encantos e acho que a gente consegue posicionar as marcas dessa forma. Faz sentido para vocês o que eu falei? Faz? Que bom. Fico feliz. E aí a gente entra um outro dilema, que é beleza, eu compreendi que eu tenho muito valor, e muitos dos nossos clientes, eles têm alguns desses dilemas que alguns de vocês também são empreendedores, podem ter. Ninguém me valoriza, eu tenho que explicar por que é caro o meu produto, o meu projeto, o meu serviço. Eu sempre espremo minhas margens ali para caber, para poder, enfim, performar do jeito que eu imagino. Eu não consigo eventualmente fidelizar, porque sempre tem algum concorrente que tem uma manipulação midiática maior do que a minha, eu não consigo fidelizar efetivamente. Eu não consigo crescer porque ali, quando eu começo a me regularizar, começo a buscar algumas chancelas, eu começo a ficar muito caro e aí vai para o começo lá. Ninguém me valoriza, tem que ficar porque é caro, enfim, acaba sendo uma roda. E aí, o convite que a gente faz com a ferramenta que a gente vem desenvolvendo é a gente conseguir lidar com os dois lados, que é eu tenho muito valor e o meu consumidor, ele vai dizer, vejo muito valor nisso. E aí é um conceito muito interessante chamado estesia, que vem da arte, é um conceito grego, mas ele vem da arte, que é como a gente consegue, de fato, transformar, traduzir em uma experiência sensível que consiga, para algum sujeito ou um grupo de sujeitos, ter relação com espaço, tempo, som, ação, imagens, corpo, materiais e dimensões que consigam acessar uma percepção mais eficiente. Então, acho que a gente construir sentido e a gente envolver toda essa possibilidade, essa teia, através do design, através do marketing, que são ciências, teorias mais convencionais, mas que são recursos, também são meio, a gente conseguir fazer com que a gente consiga... Conseguir fazer com que a gente consiga é ótimo. Conseguir fazer com que a gente traduza efetivamente o que a gente quer dizer e, enfim, fazer com que você consiga, a partir de uma atribuição de valor que eu tenho muito valor, conduzir a uma percepção de valor que as pessoas verem efetivamente valor em mim.
Então, acho que essa ponte que a gente pensa que, efetivamente, a gente consegue traduzir o valor atribuído e o valor percebido de uma forma eficiente, a partir da nossa ferramenta, mas assim, é um convite que a gente faz a vocês, independente do processo que vocês tenham, independente se seja com a gente ou não, é um convite a dizer, caramba, eu não vou só conduzir os processos de dizer assim, me valoriza, mas eu vou conseguir conduzir os processos de dizer que eu posso encantar também. Eu posso criar formas e evidências dentro dessa estesia aqui que eu coloquei, né? Que tem a ver com a estética, na verdade, são palavras ali. Estesia, a estética e estética, vem do grego. A gente consegue ali entender como isso consegue, de fato, saltar os olhos de quem vai efetivamente nos consumir ou nos comprar. E aí os gargalos que a gente eventualmente pode identificar. E ontem mesmo eu estava dando uma palestra para um grupo do Amazônia em Casa Floresta em Pé, que é um grupo que foi reunido inicialmente pelo Climate Ventures, mas é acelerado pelo IDESAN. E aí, dentro dessa ferramenta, a gente fala muito nessa ancoragem de preço, e eu estava falando com uma empreendedora que trabalha com cosméticos. E aí ela estava falando assim, porra, Berna, eu tenho ali o meu produto, eu trabalho com sabonetes e shampoo sólido e alguns cremes. Só que as pessoas têm dificuldade de comprar, elas compram uma vez para experimentar, mas elas não compram recorrentemente. O que acontece? Aí ela fica se culpando, será que eu não estou conseguindo traduzir efetivamente? Será que eu estou com alguma dificuldade no design? Aí eu não posso nem falar, porque é a gente que fez as embalagens dela. Mas aí o que eu falei para ela ontem? Eu falei, Vivian, a gente tem a ancoragem de preço como um grande dilema da nossa sociedade. Porque se a gente for olhar o que a Revolução Industrial fez, ela fez com que a gente fizesse uma escala indiscriminada da produção de bens, ela trouxe preços irrisórios a um grande custo, que aí custo ambiental, custo de pessoas, né, mão de obra escrava, ou degradação ambiental de uma forma desenfreada. Então a gente trouxe preços que são ancorados de uma forma muito esquisita na nossa cabeça. Então, por exemplo, hoje 1 quilo de arroz, a gente tem ali o preço ali de, sei lá, R$5, R$6. Aí se você vai ver o arroz do MST, que tem todo um processo orgânico, que tem toda uma forma de colheita diferenciada e ali dentro da agricultura familiar é um preço de R$12, R$15. Por quê? Porque o preço da monocultura é um e o preço da agricultura da forma como ela deve ser é outro. Então, a mesma coisa o sabonete que eu fiz o comentário, né, com a Vivian. A gente tem hoje sabonetes industriais ali que usa sal, usa elementos químicos e usa coisas que fazem mal para a pele, fazem mal para o meio ambiente na hora que o sabão vai pelo ralo. E se a gente for pensar um sabão que seja biodegradável, que seja eficiente para a pele, que utilize bons ingredientes, ele tem um preço muito maior. Então a nossa ancoragem de quanto custa um sabonete inviabiliza que a gente compre um bom sabonete. E isso é cultural, não é fácil. Eu falei para ela, não é fácil, é um dilema, é um desafio que talvez assim precise educar e buscar eventualmente um perfil específico de consumo que vai conseguir efetivamente colocar na sua cesta de compras um sabonete que custe R$25 ao invés de comprar um sabonete de 5, né? Então, realmente não é para todo mundo nesse ponto de vista, mas ao mesmo tempo é um problema social que é muito maior do que nós e muito maior do que as nossas empresas. E outro ponto é a percepção de valor, que entra no que eu falei também mais anteriormente, que é como a gente consegue conectar o que as pessoas vão enxergar como valor, que aí sai um pouco dessa esfera de dizer, ei, eu sou da Amazônia, eu tenho uma comunidade tradicional que eu beneficio. Isso é insuficiente para a percepção de valor. A percepção de valor, a pessoa quer enxergar desejo, ela quer se sentir mais inteligente porque compra aquele produto, ela quer se sentir mais bonita, ela quer sentir que existe justiça social por trás daquilo, ela quer sentir processos éticos, ela quer eventualmente na roda social dela dizer, olha, eu compro aquela marca, e a pessoa dizer, nossa, que pessoa intelectualizada, descolada, interessante, porque ela tem consciência. Então, assim, a percepção de valor, aqui a ancoragem de preço é o quanto vale, e a percepção de valor é o quanto parece valer, né? E aí esse quanto parece valer tem outros valores embutidos, que aí eu tenho uma distinção muito clara entre preço e valor. Eu sempre bato, quando a gente conversa com as meninas, eu sempre falo assim, que ela fala assim, qual o valor eu coloco nessa proposta? Eu falei, não é valor, é preço, né? É preço, remuneração, custo. Isso são variáveis objetivas.
as variáveis subjetivas entra o valor. O valor, o quanto vale eventualmente, por exemplo, uma roupa como essa aqui, pode valer algo para mim, pode valer algo diferente para vocês, o quanto vale um bolo desse. Pode ter um valor para vocês, pode ter outro valor para mim, isso é subjetivo. O preço é objetivo. Eu posso dizer que eu achei barato, vocês podem dizer que acharam caro, e isso efetivamente é valor, dentro da variável do preço, que vai ser o nosso parâmetro de avaliação, né? E aí, nesse processo todo, a gente tem algumas conquistas, né? Dessa compreensão, desse entendimento de como traduzir esses valores, né? Essa perspectiva do que é a nossa identidade. Nós temos 2 prêmios do principal prêmio de embalagem brasileira, que é a Abre, com a Blavos em 2021 e com a Raízes em 2023. Temos um prêmio ano passado do Brasil Design Award, que é o Oscar do design brasileiro, com o Amazônia de Pé, que é um projeto que a gente se orgulha muito de ter realizado. E assim, nessas conquistas nossas também, uma delas foi sair um pouco da esfera de mercado e pegar todo esse conceito, esse conhecimento que a gente acumulou com o nosso trabalho e desenvolver um artigo científico para um congresso internacional de branding. Fomos aprovados, fui lá defender o trabalho, a Carol foi comigo e conhecemos essa figuraça aí que é o Rogério Ruschel, e eu trouxe para apresentar para vocês um conceito dele também, que é o duplo branding. Ele fala, dentro de tudo que eu falei, ele agrega um fator que é o seguinte: o brand local é necessário eu entender a minha identidade, o que eu pertenço, a oferta, como ela é única vindo daquele lugar, mas a gente tem que entender o brand global também, que é como o que as pessoas buscam, né? Como higiene pessoal, como alimentação, como lazer, como entretenimento, como trabalho. Então, tudo isso são características que as pessoas enxergam e que a gente pode efetivamente se sentir competitivo em mercados globais. Então, o trabalho de brand ou de sentido das marcas mais eficiente, ele reside nessa diferenciação a partir da construção de imagem com brand local, mas bebendo na fonte dos conceitos mercadológicos, dos produtos que são familiares e fazem parte do dia a dia das pessoas em qualquer lugar do mundo. Então, por isso que a gente tem que, o açaí, como o Francisco trabalha, a gente tem que entender que o jeito de tomar açaí aqui é nosso, e como ele vai se traduzir ou se decodificar em outras culturas diz respeito aos outros mercados e às outras praças, e como as pessoas que fazem parte daqueles mercados entendem que aquilo conecta com a familiaridade e a realidade daquelas regiões, daquela região. E aí, dito tudo isso, a gente tem uma ferramenta que foi desenvolvida com todo esse acúmulo de informações, que a gente batizou de Valorigem. E, como eu falei, ela foi fruto de um trabalho, uma metodologia que a gente desenvolveu de forma ágil, com muito aprendizado a partir do trabalho que a gente desenvolveu no Mercado Livre, que nós estamos esse ano atendendo pelo 3º ciclo. Nós atendemos as empresas que foram selecionadas para o programa Empreender com Impacto Positivo, que é da plataforma. E o que eles entenderam? Eles selecionam os negócios para poder capacitá-los a vender melhor no marketplace, mas eles entendem que para vender melhor eles precisam ter uma imagem melhor. E aí, para fazer a imagem melhor, a gente entrou, né? E aí aqui as imagens do nossa entrega lá no Congresso de Brand também. E aqui alguns resultados interessantes também que a gente teve esse ano. O Meu Garoto, que é uma cachaça que a gente trabalha já há 10 anos, eles foram capa ali de um portal, né, da Exame, falando de toda a expansão, e hoje a gente entende que foi uma empresa que começou imprimindo o rótulo de 100 em 100 e vendendo 100 garrafas ao mês, e hoje tem uma indústria que produz mais de 40 mil litros ao mês, vende para o Brasil inteiro, inclusive para o exterior. E a Galdens, que é uma marca que a gente desenvolveu também de um chocolatier paraense chamado Fábio Cecília, que ganhou um prêmio internacional de chocolate em Londres. Então, são marcas que efetivamente têm valor e elas precisam dessa tradução que a gente humildemente consegue aqui realizar dentro do trabalho que a gente desenvolve na Libra. E como exemplo prático dessa questão de atribuição de valor, percepção de valor e como isso impacta no preço, infelizmente o Mauro não estava aqui, ele foi convidado também, mas a gente teve o prazer de desenvolver o projeto que eu apresentei para vocês como vencedor do Prêmio Abre, que foi a embalagem de sorvete da Blaus. Eles vendiam um pote de 1 litro a R$ 34,00 e nós desenvolvemos uma embalagem focada em uma porção mais individual para um mercado mais sofisticado para competir com Ben & Jerry's, Häagen-Dazs, que são marcas mais consolidadas e globais de sorvete.
E aí o que a gente teve? A gente teve um valor atribuído de embalagem, sensorialidade, procedência, materiais, tradição e design por meio do nosso projeto e por meio do trabalho que eles já desenvolvem com o produto em si, e o valor percebido, mais prazer, mais qualidade, percepção de qualidade, não qualidade efetivamente, notoriedade, inclusive com prêmio, e status, porque é um produto ali mais sofisticado. E a gente teve um salto, um pote desse no atacado, todos os dois preços são de atacado. Um pote de 150 ml no atacado a R$8, ele corresponde a uma precificação ali média de R$54 um litro de sorvete. Então você tem um salto de R$20 somente fazendo um reposicionamento de mercado, de porcionamento e de embalagem. E a ferramenta que a gente utiliza é essa aqui. Depois, quem tiver interesse, a gente vai colocar mais alguns conteúdos no site relativos a ela, mas ela é fundamental para quem quiser avaliar categoria a categoria da sua linha de produtos. Então, a gente faz uma avaliação de precificação, entendendo ancoragem e intencionalidade de preço. Eu vou falar mais à frente, na verdade, aqui, as variáveis que a gente tem aqui. A primeira variável é o preço. Então, no preço, a gente tem uma ancoragem, que é uma expectativa média de quanto vale. Então, a gente pode pensar que uma cerveja Antártica original de 600 ml, ela custa ali de 10 a 12 reais, mas eu tenho a tensionalidade, que é até quanto vale. Então, uma cerveja artesanal, com um design diferenciado, que tem um conceito bacana, ela de repente pode valer ali, como eu vi no site, a R$38, essa que chama Zé do Morro, uma garrafa de 600 ml de cerveja. Então, a tensionalidade é até quanto eu posso pagar por uma garrafa de cerveja de 600 ml, usando esse exemplo, e a ancoragem é qual é a minha expectativa média que eu pago por uma garrafa de 600 ml de cerveja, no exemplo aqui que eu estou dando também. Mas isso vale para qualquer categorização de produtos. O mais importante na categorização é a gente poder especificar produto, porção e tipo. Então, o produto, vamos dizer, chocolate, o tipo, barra de 80 gramas. E a categorização pode ser cacau 70%, enfim, alguma coisa mais específica. Então, é importante a gente sempre, nessa precificação, a gente buscar ser mais específico para categorizar. Enquanto valor, a gente tem o valor atribuído, que diz respeito a tudo que eu sou, tudo que eu consigo dizer dos meus processos, da minha fabricação, o saber tradicional aplicado, enfim, tudo que for relevante nesse sentido. E o valor percebido é o que eu pareço, que aqui, por exemplo, eu coloquei um produto erótico que utiliza a base de mel. Ali é uma colheita ali de mel, de abelha sem ferrão, provavelmente, porque não tem equipamento de API. E aqui é um produto erótico usando mel, que aí você pode entender quais são as perspectivas do mel. Assim, o mel é doce, o mel ele é sedutor, o mel ele tem um toque aveludado. Então, são as características que eu vou transferir para o produto e, de certa forma, ele pode dizer ali poder do mel, por exemplo, tá? Power Honey. Então, tudo isso são características que são interessantes na hora de percepção de valor, como a gente pode atribuir isso. Então, o convite ou a interrogação que a gente tem que se colocar. Como conectar as ofertas com as demandas da sociedade e do mundo? Então, a gente hoje, especificamente no momento que a gente vive, e nesse contexto todo que se fala de bioeconomia, de sociobioeconomia, de origem dos produtos amazônicos e do poder das ofertas que a gente tem aqui, todos os eventos que a gente está conseguindo articular, tanto de políticas públicas quanto particulares e privados, como é que a gente consegue conectar com as demandas do mundo e da sociedade, especificamente a nossa aqui, como é que a gente vai fazer valer tudo que está acontecendo. E essa interrogação é para concluir. Eu queria abrir agora para vocês, para algum debate, alguma pergunta, alguma dúvida, mas agradecer a presença. Acho que é muito importante para mim aqui de ter carregado essa empresa por 17 anos e agradeço muito a Carol, que dos últimos 6 anos, 7 anos, está junto comigo, essa trajetória. Temos aqui a Raila, o Andrei também, estão presentes, trabalham, a Thaís trabalhou conosco também. A Aline, infelizmente, está em viagem, não pôde estar conosco, mas é isso, ficamos muito felizes aqui com a presença de todos e todas, todas as carinhas aí que já trabalharam conosco, já fizeram projetos conosco. Agradeço e aí abro para perguntas. Obrigado.